Já foi? Tá valendo? Então tá valendo, Marcão. Bora lá. Vocês estão bom? Eu sempre começa assim, ó. Eu vou aqui perto e falo, eu tô bom. É só uma gracinha que a gente faz. Gente, a gente tá melhorando cada vez mais. Hoje, da última vez foi com os presidentes, o presidente e vice. Hoje, olha a honra que eu tô tendo aqui de estar com Tatisa Zonaro. Maravilha, hein? Muito obrigado, foi um prazer te conhecer semana passada e uma honra poder conversar com você hoje. Eu te agradeço, Seja bem-vinda. Obrigado, Marcão. Foi até uma surpresa, né? Porque Sim. A gente se encontrou lá no Pedro Raimundo no treino, você veio com a sua simpatia. Até achei, será que é um pai querendo conversar? Meio cara de pau, né? Chegou no treino. Falei, será que quer fazer teste? Não. Trazer a filha para fazer teste. Subidoso a minha idade. E aí recebi esse convite, é uma honra para a gente aqui do futebol. É o nosso começo, né, de podcast, que eu falo de homenagear o Paulista, quem fez a história do Paulista, e você também tá marcada na história do Paulista. Pelo amor que a gente tem pelo clube. Sim. Tá? O que eu falei para você, a gente vai começar procurando saber um pouco mais da onde veio a Tatisa. Eu ouvi falar que tem um apelido aí, Tati Gol. Tati Gol. Por que será, Por que será, né? O Gabigol já copiou de alguém. Antes, já existia Tati Gol. Mas eu não era muito boa, não. Eu era rápida. Eu brinco com as meninas. Ainda mais hoje o futebol rápido, do jeito que é, parte física, né, técnica. E antigamente, eu comecei, na verdade, no atletismo. Então, lá em 2000, 98, nem existia futebol feminino como prefeitura, jogos regionais mesmo, né? Primeiros jogos regionais de futebol feminino da modalidade foi em 2000, então eu comecei um pouquinho antes no atletismo, por isso que eu era rápida. Fazia o que no atletismo? Era 4 por 100, fazia 800 metros. Ali no bolão? O seu Amaro, né, que começou, eu estudava no Benedita Arruda e ele me chamou para correr. Eu já brincava de futebol ali no Primavera, né, junto com meus irmãos. A indiscrição, na época você tinha que idade? 13 anos. E aí eu comecei no atletismo, fui para jogos regionais, a gente foi campeã estadual, escolar, né? Então, assim, era muito legal. Só que a paixão pelo futebol falou mais alto. E a competição sempre na veia, então. E aí, sempre gostei de esporte. Sim. Eu levava meu pai, né, minha mãe para todo lado. Fui pro vôlei, depois fui tentar basquete, fui tentar futsal na esportiva. Olha. Eu falo tão legal, porque a gente vê pela idade, né, que a gente tem, quando a gente passa na frente dos lugares e não existe mais. Eu comecei com o Carlão, né, o professor Carlos, lá na Flashman, que hoje é o Rodão, sei lá. E tinha um campo lá, o Ovidio Bueno, Atacadão, e atrás Atacadão. Tinha o Ovidio Bueno, que é o centro esportivo, que também não tem mais o campo. E atrás dele tinha 2 campos da Flashman, então a gente treinava lá. Então eu sempre passo na esportiva, a gente jogava futsal, também não tem mais. Eu saudade, dá uma saudade, verdade. E você começou com o Carlão também nessa época? E aí foi isso, era um projeto que chamava Paulista Pratas da Casa. O Cuca e o Carlos faziam esse trabalho lá no Ovidio Bueno. E aí eu me apaixonei mesmo para jogar futebol, né? Futebol de campo. E aí eu comecei e não parei mais. E assim, naquela época não existiam tantos campeonatos. Tinha um campeonato até aqui em Jundiaí, com clubes dos bairros. E aí em 2000, Trentini, junto com o Reinaldo, como Jogos Regionais passou a ter futebol feminino, né? Junto com as outras modalidades, eles fizeram uma seletiva. Inclusive, quando eu fui pela faculdade, já era o meu primeiro ano da faculdade na ESEF, e aí eles fizeram uma seletiva, e assim, um timão, né? Conseguiram montar um time, que a gente foi para jogos regionais. Alguém se destacou nesse time? Foi para fora? Nossa, muitas meninas, né? A gente, na nossa época, teve um ano, 2001, que do nosso time aqui de Jundiaí, 11 meninas foram contratadas para jogar o Campeonato Paulista. 11 meninas. Porque a Federação Paulista, aquele ano, querendo fomentar o futebol, mostrar... ela organizou o Campeonato Paulista, isso adulto, né? Passou-se a ter
campeonato de base da federação há pouco tempo, depois da pandemia. Antes não existia campeonato de base, categoria de base. Era muito Era jogado, só adulto. né? Então a gente tinha 15, 16 anos jogando já com as mulheres, né, de 30 e tal. E aí Você também disputou o Campeonato Paulista? Aí eu disputei o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Pelo São Paulo? Pelo São Paulo. Ia legal, todo dia pro Morumbi, treinava. A gente treinava lá na sede social, atrás do Morumbi. Jogávamos no Morumbi. Então foi uma experiência bem legal. Eu tinha acabado de entrar na faculdade também. E era bem corrido. E qual o nível da competição? Como que era? Então, você acha que tem muita diferença de hoje? Tem. Talvez por já ter uma base, Sim, já ser alto nível, sim. né? Antes eu até recebia meninas aqui, porque eu comecei a trabalhar cedo, jogava na equipe adulta e trabalhava na categoria de base, meninas vinham com 15, 16 anos, né? Hoje as meninas nos procuram com 8, 9, 10 anos. Então a família hoje está apoiando mais para levar a menina. Às vezes não é que antes não apoiava, mas falava, Existe minha um filha preconceito. Existe. E ainda existe. Existe? Ainda existe. Mas assim, entre o menino, né? O menino tem um sonho e tem a possibilidade de se tornar profissional. A menina não tinha esse sonho. Eu mesma não tinha sonho de ser uma atleta profissional. Porque eu sabia da realidade do futebol feminino na época. Que foi eu fui no São Paulo, eu fiquei 4 meses lá, que foi o tempo do Campeonato Paulista, e aí depois o time acaba. Né? O clube ele não mantém, né? Não mantinha as equipes aí, não tinha muitas competições, não existia um calendário. Hoje, se você vê o calendário do futebol feminino, isso falando só em termos de federação e CBF, é muito grande, né? Hoje é meio que obrigado, né, ter o futebol feminino, alguns clubes, né? De Série A, Série B, aí obriga-se a ter pelo menos a equipe profissional. No caso do Palmeiras, o Palmeiras mesmo não tem categoria de base. Eles tem têm só o baita de um time e não tem a base. E aí você vê a Leila fazendo entrevista só com mulheres para valorizar a mulher, sim, mas na verdade não tem nem a categoria de base. Teve ano, né, que eles fizeram, inclusive quando a gente fez a parceria com o Paulista, a gente jogou o Campeonato Paulista Sub-15, o primeiro jogo foi contra o Palmeiras, aqui no Jaime Sintra. Só que não era um time do Palmeiras, né? O Palmeiras era um time alugado. Infelizmente era um time alugado. Então, assim, tá se quebrando barreiras, a federação, hoje, muitas mulheres que jogavam futebol estão assumindo cargos importantes na federação, na CBF, né? Então, isso é muito importante, né? Professores, né, técnicos que antes trabalhavam com a base, trabalhavam em escolinhas, hoje já estão formando, né, se formando na própria CBF, nas licenças. Escolinha. Você vê a escolinha já começando a olhar a menina, a criança ali, querendo começar a jogar de outro jeito? Sim. Que até hoje eu vejo bastante meninas jogando contra os meninos, algumas se destacando bastante, mas você acha que já tem espaço para ter algo exclusivo para a menina? Sim, mesmo porque é uma reclamação que eu recebo muito das meninas, né, da família, que quando elas procuram uma escolinha, seja as de society, né, que a gente costuma ter muito em Jundiaí, em outros lugares, não tem exclusividade, né, escolinhas só para meninas. E tem procura. E tem procura. E aí acaba que elas têm que treinar junto com os meninos. 8, 9, 10 anos ainda vai. Mas aí começa o período, né, puberdade, as meninas pré-adolescência, para jogar contra os meninos, aí começa a ter uma diferença muito grande em força, né? Os meninos aí dá aquele... diferente, então aí elas não gostam e aí muita gente procura a nossa equipe, que é o time da prefeitura, né? E a equipe Jundiaí, aqui em Jundiaí, vocês têm algum rival, algum adversário que é só feminino? Não. Vocês acabam jogando... de escolinha, eu sei que o metrô, né? O Metropolitano está com trabalho de escolinha para meninas. O Clube São João também, super legal, um trabalho para meninas. Eu falo que não é adversário, né? Porque eu acho tão legal fomentar, fazer crescer mesmo essa procura. Porque tem muita menina que quer procurar, que quer começar a fazer, muitos pais procuram, mas às vezes acabam
vendo que a escolinha não é só para meninas, mas é misto e acabam não indo. Ô, empresário, olha uma dica aí para vocês. Pelo amor de Deus, vamos ajudar a gente também, né? Ajuda essa molecada. Tem bastante. Procura. E a gente, né, como nós somos uma equipe da prefeitura, né? Eu sou educadora esportiva, sou funcionária pública, a gente trabalha com escolinha, grupo de formação. Então a menina vai lá a partir dos 8 anos, a gente tem treino de quarta e sexta, de manhã no Romão e à tarde no Iacovino, ali na Vila Nambi. Então a menina que quer começar a jogar, nunca jogou ou sabe jogar, porque às vezes ela joga lá na escola, na rua, ela se destaca, mas aí ela recebendo um treinamento, né, é muito mais importante. E você tinha falado que vai ter avaliação agora. Vai dia 21, é um sábado de manhã no Pedro Raimundo. A gente vai fazer uma avaliação a partir das 9 horas da manhã. Então, só se inscrever ou chegar lá? Então, a gente está fazendo divulgação pelo Instagram do time Jundiaí, né, que é da prefeitura, nosso canal de esportes aí da prefeitura. Então, quem quiser, é só procurar lá no Instagram, tem inscrição, mas, perdi a inscrição, posso ir na hora, não sei se eu vou, né? Às vezes as meninas, o que acaba muito atrapalhando hoje, a gente trabalhar com base, é o fato da menina não poder ir treinar sozinha, né? Então, eu tenho, por exemplo, a equipe Sub-13, que já é uma equipe de competição, que já disputa campeonato, às vezes elas acabam faltando muito dos treinos. Porque não tem ninguém para levar. Mas porque não tem ninguém para levar nos treinos. Então, acaba a gente ficando um pouco refém disso também, né? Então, às vezes a menina não consegue ir ou depende de alguém levar, mas dia 21, agora de março, a seletiva do futebol feminino, a partir aí de 11 anos, até 17. Vamos voltar aqui atrás. O atletismo você meio que largou? Então, aí eu comecei a fazer os dois, tem algum projeto ainda hoje? Não, então, o atletismo é bem cuidado pelo Mian, né? O professor Mian lá no Bolão. E aí, quando você começa a competir, aí você tem que escolher, né? É igual futsal, às vezes as meninas começam no futsal porque se tem muito mais campeonatos de pequenininha, e aí chega a hora que ela vai ter que escolher, porque começa a bater jogo, treino. Isso acontece com os meninos também, né? Eu vejo meu filho também tá nessa aí ele vai ter que escolher. Então, comigo foi assim, lá com os 13, 14 anos, como eu comecei a seletiva, passei na seletiva de Jundiaí, aí a gente começou a representar a cidade, aí começou a ter as competições. Aí eu fui pro futebol. Tá certo. E tá no sangue até hoje. E tá no sangue, é o que eu gosto de fazer, né? Você já deu aula para menino? Já. Quando eu entrei, aí em 2007, eu me formei em 2004, em 2007 eu entrei na prefeitura, né? Prestei o concurso, consegui. E aí eu dava aula já para os meninos, eu jogava ainda na equipe adulta. Mas alto rendimento não chegou a dar aula? Não, de meninos não. Aí eu jogava na equipe adulta e fazia um trabalho com as categorias de base aqui de Jundiaí, com as meninas. Para as meninas. E com os meninos eu tinha uma escolinha no Antônio de Lima, ali na Gapeama, e no Nilo Macedo, ali no Esplanada. E até hoje encontro a molecada já desse tamanho, grandão, e que eu dava aula. Eu te perguntei para saber qual que é a diferença de você dar uma bronca numa menina, dar uma bronca no menino, como que é essa... É diferente. Essa pegada. É diferente. Eu falo que eu brinco com as meninas que elas me cobram de eu cobrá-las. Elas gostam de ser cobradas. Sim. Então elas têm uma resposta mais rápida, mas também você tem que saber o jeito de cobrar. O menino já é mais assim, você pode cobrar que ele vai responder ou não, mas ele vai ficar na dele. A menina, dependendo do jeito que você fala, ela vai te responder ou não, só que ela pode ficar até com o pé atrás, ela pode ficar sentida, emotiva. Aí vem tantos outros fatores, isso, né? Desde a base até desde o adulto? Desde a base, adulto. Adulto também? Adulto, tem essa... muito essa pegada aí de conversar com as meninas. Eu falo a dificuldade também do treinamento, porque muitos pais ainda entendem o futebol feminino como um passatempo, uma diversão. Então, pode faltar do treino. O menino não, se ele está pelo menos numa equipe de competição, dificilmente ele falta. Mas o menino até não. Na competição, o pai já ainda leva nessa... Sim, leva. No banho-maria? Ainda com as meninas, sim. Infelizmente, porque aí acaba atrapalhando, porque a gente já não treina todos os dias, né? A gente treina aí 3 vezes na semana.
Se a gente coloca um treino a mais, é bem complicado essa questão de frequência de treino para as meninas. Então, os meninos, dificilmente eles faltavam. As meninas têm a questão também de cuidar da casa, de ajudar a cuidar do irmão. Então, fica mais essa responsabilidade a mais para as meninas. Então, é algo que está se mudando, né? Não é mais como antigamente. Mas ainda existem muitas barreiras a serem quebradas. E a própria seleção, né? A Marta, quando ela foi de batom, né? Aquela coisa, aquele apelo, de realmente somos mulheres, né? Então a gente tem que se comportar como mulheres. E realmente isso daí é uma marca para se mudar o próprio preconceito, né? Você joga futebol e você não deixa de ser mulher por causa disso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como qualquer outro esporte. Então, em 2001... Ou qualquer outra coisa na vida, né? Na vida, E aí, em 2001, foi até engraçado, eu tenho até hoje o jornal, saiu na Folha de São Paulo, uma coisa assim. E uma das atletas, na época, era uma artilheira pelo Palmeiras, e hoje ela é coordenadora do São Paulo. Eu encontrei com ela, até a gente ficou conversando, e tinha um preconceito, porque na seletiva eles não estavam selecionando meninas de cabelo curto, eles evitavam. Então, muitas mulheres, né, boas, meninas que já tinham, né, já jogavam em grandes clubes, ficaram de fora dessa seletiva. Lógico, futuramente o próprio clube foi lá e captou, mas na seletiva que foi feita pela federação, eles excluíam muitas meninas, né? Isso em que ano, perdão? 2001. Tá. 2001. 25 anos atrás. 25 anos atrás. Então, assim, foi bem pouco estranho. tempo, se for ver, né? Eles quiseram, assim, forçar algo, né? Para mostrar que futebol feminino não precisa ter preconceito. E não precisa, independente disso, né? Não precisa forçar, né? Não só no futebol, em qualquer parte da vida você não precisa, né? Não precisa. A menina pode fazer o que ela quiser, né? Eu vi o treino aquele dia lá, o pedaço do treino, tem umas meninas boas, né? Muito boa. Tinha uma ponta esquerda lá, que é uma menininha veloz. Rápida, Lidiane. Uma loirinha. Isso. Nossa, que menininha veloz. A goleirinha baixinha também. Goleirinha sub-13. Sub-13, ela mais esperta, menina. Nossa, gente, você vê essas meninas de 11, 12, 13 anos jogando já um absurdo, né? Nessa época eu ainda brincava de boneca, nem sabia chutar. Eu comecei a jogar com 14, 13, 14. Então, se fosse hoje, já seria muito tarde. Porque hoje o Campeonato Paulista é sub-15, né? Então você joga contra São Paulo, Corinthians, Ferroviária. Inclusive tem festival da federação, sub-12, sub-14, que você passa o dia inteiro jogando. Aí também participam Ferroviária, participa todos os times aí grandes. Então, a Ferroviária continua forte no feminino? Quem? A Ferroviária continua forte. Continua bem forte. Né? Eles têm uma base bem legal, são referência, né? Continua forte. E vocês vão disputar agora? Agora começa com o Paulista Cup, sub-17, semana que vem já. A gente vai fazer os jogos no Dal Santo. Que legal. Aí a gente, sábado agora, a gente tem uma seletiva, um amistoso contra o Esfera. E o Sub-15 do Esfera foi campeão paulista. Aonde vai ser esse amistoso? Lá no CT. Lá no deles, Santa Filomena? Santa Filomena, isso. Santa Filomena. Vai ser lá à tarde. Também eles estão com um projeto bem legal no feminino. O Rui lá, tá que grande, é tudo quanto né? Tá bem legal, tá bem forte. E você pega as meninas, lá já tem menina de seleção brasileira. Então, eu tô com uma goleira nossa que foi pro São Paulo. Olha que maravilha. Foi. E ela tem 13 anos. 13 anos 13 anos já tá no São Paulo. Você olhando assim, sem falar nome, você olha, você fala, essa vai dar bom. Tem uma outra que você fala, nossa, sim, pelo meu filho já ainda consegue-se, né, no feminino. O masculino é muitos atletas, né? Então tem tantos outros fatores, né? Mas as meninas, se você vê, é lógico que ela tem que gostar de treinar, porque é aquilo que eu falo, a cultura das meninas ainda é diferente dos meninos. Ela deixa de treinar para ir no shopping. Nossa, né? Ela deixa de treinar porque ela esqueceu de fazer o dever da escola, que é uma coisa que a gente incentiva, lógico, tem que sempre estudar, mas elas deixam e aí quando vê que tem dever, elas faltam do treino.
o menino já se organiza para não faltar mesmo, porque ele é cortado por O conta da menino já não faz o quantidade. dever, literalmente, né? E assim, por mais que as meninas hoje tenham uma procura muito maior, ainda a gente tem, pelo menos Tem essa aqui no dificuldade. interior, tem uma dificuldade na quantidade de meninas. Então, às vezes, a menina faltou, só que você ficar dispensando todo mundo, Aí você não, aí você acaba não tem ficando sem time. time. Você não tem Agora, time. lá em São Paulo, a realidade já começa a ser diferente, porque o Audax, o Santo André, né, que está com o Santo André, ele pegou praticamente o time da Portuguesa, que quando veio a SAF na Portuguesa, ele tirou a categoria de base feminina. Então, toda a categoria de base feminina foi para o Santo André. Inclusive, a gente tinha a nossa camisa 10 do Sub-17, estava na Portuguesa e foi para o Santo André. Então, o Santo André é um time muito forte. Inclusive, a técnica lá foi nossa goleira aqui. Então, assim, é uma realidade hoje bem legal, é um mundo bem legal do feminino, muita gente Muito capacitada, trabalhando. E na Paulista Cup vocês vão pegar A gente tem o grupo Audax, forte, a gente tem o Sereias da Vila, que na verdade é um projeto. O Santos também acabou com o time de base feminino. Então acho que eles devem ter em Mogi das Cruzes lá uma escolinha. O Santos está tentando acabar até com o time masculino, viu? Então. E aí a gente tem o Santo André, o Centro Olímpico e tem mais um que é o São Bento, Sorocaba. E a gente fecha a primeira fase jogando lá em Sorocaba, no SIC. São quatro equipes. São 5 equipes. São 5 equipes. 5 equipes. Aí classificam 2. Então, acho que por conta da Copa do Mundo, está bem corrido o calendário esse ano. Vai ter que até quando? Para ir a abril, acho que até abril já vai estar acabando as finais aí. Aí estão querendo fazer uma série prata dos times que não se classificarem, um mata-mata, alguma coisa para dar continuidade aí. E como vocês estão no treinamento, tá? Tem chances? Então, ano passado a gente a gente jogou o Campeonato Paulista Sub-15 no primeiro semestre, aí jogamos no segundo semestre o Campeonato Paulista, só que do Paulista Cup, mas assim, é um campeonato também de liga, só que entre São Paulo, Esfera, todos esses times fortes. Inclusive, o último jogo que a gente jogou ano passado foi contra o São Paulo, lá no Morumbi. Foi 3-1 para o São Paulo, mas a gente fez um jogo muito bom, muito bom. E a gente tem agora, a gente jogou o Paulista Cup, e aí o Sub-17 ficou sem campeonato no segundo semestre. Isso que vai começar agora é 17? É 17. E aí o que aconteceu? Tinha o Campeonato Paulista da Federação, só que não jogamos, né? O Paulista, por problemas aqui no estádio, de campo e tal, a gente não jogou, porque para jogar a Federação tem que ter um campo homologado. E o único campo em Jundiaí homologado é o Jaime Sintra. Então a gente não conseguiu jogar o ano passado o 17. Então no segundo semestre, nosso 17 só treinou. Sumiu. Algumas treinaram. Quem não queria jogar para outro time, continuou treinando com 15, mas aí algumas a gente liberou. Conseguiu encaixar em outro time. A gente indicou, né? Sim. Porque hoje a gente, como eu disse, o futebol feminino a gente é bem unido, assim, com os técnicos. A gente indicou meninas para o Ituano, Rio Branco de Americana, né? Então a gente foi indicando as meninas. E é importante para elas, né? Sim, até uma zagueira nossa vai continuar lá no Ituano. Vai continuar. Tá. Então, assim, a nossa ideia aqui na prefeitura é dar oportunidades, né? E no momento certo, se for para ir num time melhor, eu falo para elas, né? O projeto nosso é muito bom. Então, sair daqui é para ir para um time, né? Que esteja no momento um pouco, que consiga um contrato, ou que dê uma estabilidade melhor. Você vê muita criança hoje que fala, ou adolescentes, que fala, não, eu quero continuar, eu quero seguir, é isso que eu... Hoje tem bastante. Já está mudando, né? Hoje já tem, a gente vê a seleção, os próprios clubes investindo, agora o Mirassol, né? Inclusive a Cimeia, eu vi ontem no Instagram, fiquei muito feliz. A Cimeia é daqui da Vila Nambi, ela começou jogando com a gente, fez um golaço aqui em 2005, no Jaime Sintra, nos Jogos Regionais, e foi campeã brasileira, campeã paulista, campeã de Copa do Brasil por outros times, né? Que ela jogou e agora foi contratada pelo Mirassol. Então a gente fica tão feliz de ver as meninas que jogavam aqui e estão brilhando aí. E acredito que com a base nossa sendo forte, a gente tem bastante menina que sai
para ir para agora fora. a goleira Larissa, com 13 anos, já treinando no São Paulo. O ano passado ela já estava como monitorada, jogando lá no São Paulo, treinando lá, na verdade, jogando com a gente. E o orgulho que você tem de ver isso aí? Eu vejo, eu me sinto orgulhosa, lógico, vendo elas jogando, mas o que eu falo, e acontece isso muito, é quando eu trombo com elas na rua e elas estão bem, né? Esse é o maior, ou jogando ou não jogando, Sim, trabalhando. sim. Eu vejo, né, hoje com rede social, a gente consegue ver todo mundo. Honestas. Nossa, muito legal. Assim, As meninas, né, tem meninas ali trabalhando já super bem sucedida, com família. Então, assim, a gente fica feliz. Ah, que legal, que legal. E tem uma coisa boa também do nosso canal, né? Né, Marcão? Tem coisa boa do nosso canal. Você quer vir? Corre aqui, vem cá. Vai aparecer também. É que é só eu que falo, o Marcão só aparece nos cortezinhos. Agora ele vai falar também. Bom, tem coisa boa no nosso canal, não tem? Não sei se tem, né? Gostou da camisa, não fica legal. Bom, eu queria primeiro dar parabéns para você, Leandro, que eu sei que é um projeto que você idealizou também. E você está entrevistando uma moça que eu conheço há um bom tempo. Pouco tempo. Uma das melhores jogadoras que já passou, porque eu vi jogar. Inclusive, teve um jogo que você tomou uma falta, lembro que fez um corte aqui, que você teve que colocar. Lembro. E eu olhei, tá vendo? Tava no. Acho que era, não sei se era o Dal Santo. Dal Santo, eu acho. E ela, mas assim, a perna assim, e eu olhei assim, o pessoal não vai voltar, e ela voltou e acabou o jogo. Foi feio o corte? Então foi. Nossa, você caía naquele Dal Santo, que tinha aquelas árvores. Acho que caía folha, casca de árvore no meio do campo. Você ralava inteira. Então, eu conheço, né? Conheço também o seu marido, né? Ele é calmo jogando, né? Super, nossa, não dá pra jogar com ele não. E quando eu brincava com ele, então, meu Deus. Bravo. São pessoas, né? E é muito legal esse projeto, Leandro, porque você está entrevistando pessoas que fazem a história e continuam fazendo a história. Eu sempre falo, por exemplo, se Tatisa, professor Reinaldo, se eles fossem americanos, já tinham estátua há muito tempo. Porque o americano, você acertou o Ram, acabou de fazer uma estátua que você todo dia mandando um leão, né? Agora continua. Qual é a novidade? Agora, fala você, pode falar. Qual é a novidade? Sobre o campeonato da Copa Paulista. Se tudo der certo, né? Porque é sempre assim, a gente, vamos transmitir. Mas que nem, por exemplo, se tudo der certo, a gente vai, pela primeira vez, né, transmitir o futebol feminino e a gente vai fazer bastante força, porque é uma equipe que a gente tem. Eu sempre falo, eu tenho todo o equipamento, as pessoas ficam chateadas. Não, eu tenho todo o equipamento, então eu faço o preço que eu quiser fazer. Entendeu? Se eu quiser pagar do bolso porque é a Tatisa, eu pago. E se eu não quiser também, eu não faço, entendeu? Mas é legal, vamos fazer essa tentativa, já tá aí, vamos entrevistar bastante. Agora segue que já está no finalzinho. Vamos lá. Para acabar, só quero saber uma coisinha. Tem algum jogo que você fala, eu joguei contra tal pessoa, eu joguei com tal pessoa, que você fala, esse jogo fica aqui na minha memória, eu não vou apagar. Nossa, então, como a gente jogava, né, muito Campeonato Paulista adulto, então você, aqui mesmo, no Jaime Sintra, jogando contra o São José dos Campos, aí no São José ainda é uma grande referência, mas você jogando com Formiga, Cristiane, a gente ia para Jogos Abertos, e Jogos Abertos tinha as cidades, inclusive São José, Santos, que representava lá a cidade da região deles. Então você pegava, teve um ano, a Marta não estava jogando, mas ela ia assistir os jogos. Então a gente pegou uma geração, a Maurine, que jogava aqui pelo Santos, então a gente jogava no Centro Olímpico, muitas atletas também, que hoje inclusive estão ainda na seleção, que jogaram contra a gente. Então aí você era fogo, porque você treinando 2, 3 vezes na semana, depois você correr atrás de Era Formiga. Outro esporte que era sozinho. Nossa, quem que aguentava? Eu tenho um jogo gravado, e foi até, vou comentar que é tão legal, que assim, o nosso time treinava naquilo que
tinha disponibilidade. Então a gente tinha a Patrícia, que era meio campo muito boa, mas trabalhava lá durante o dia. E aí decidiram que o jogo contra o Santos ia ser televisionado pelo Sport TV. Nossa. E o jogo que era domingo passou-se na quinta à noite, lá em Santos. E aí, como que faz? Você correr, eu já trabalhava aqui pela prefeitura, então ter que sair mais cedo, chamar as meninas, pessoal, vamos ter que sair, porque o jogo era 9h45, né? Então a gente tinha que sair cedo daqui. E foi que a gente jogou o primeiro tempo 0-0, conseguimos segurar, mas no segundo Já foi uma tempo, vitória. Já foi uma vitória. Foi Foi 5-0, ter ponto pro mas primeiro tempo e ponto pro segundo. que era muito o que acontecia, né? Os nossos jogos, na maioria das vezes, o placar no primeiro tempo era 0-0, 1-0. Eram jogos que a gente conseguia segurar, conseguia fazer um ataque ou outro. Mas pela própria estrutura, né, pelos treinamentos, a gente não conseguia manter o ritmo no segundo tempo. Então a gente sempre perdia no segundo tempo. Acontece. São coisa da vida, e né? coisas legais que a gente encontra as meninas hoje e é tudo que nos faz dar risada, né? Que traz boas lembranças e acho que é o que vale a pena, né? Com certeza é o que a gente leva. É verdade. Gente, esse foi um papo aqui com a Tatisa, pessoa espetacular, está sempre trabalhando em prol do futebol feminino. E ela sabe aí que pode contar comigo, com o Marcão, para também poder alavancar o futebol feminino. A gente teve essa ideia de transmitir para tentar trazer mesmo, principalmente aqui para Jundiaí, que é o nosso, né, nossa cidade, poder trazer essa meninada também para praticar o futebol. A divulgação para as meninas e para empresas também, né? Para trazer um pouco mais de estrutura para o futebol feminino. Com certeza, com certeza. Gente, é isso aí. Agora aquela coisa de praxe que todo mundo fala, curta, compartilha, ative o sininho, fala para os seus amigos, fala para todo mundo e ajuda a gente aqui a crescer o nosso canal, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Tati. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gostoso. Bem gostoso esse momento. Né? Foi bom? Foi.